Amém. Quantos podem dar um aplauso àquele que vive e reina por todo sempre? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu quero estar lendo a palavra, aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir em Neemias, no capítulo de número 8. Aleluias. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 3, Neemias 8, diz: Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdra trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até a meia-noite, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender, e todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5, Esdra abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, o rosto em terra. E o 9 e o 10. Então Neemias, o governador, Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia, é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam de todo o melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão ao céu, Pai, graças. Graça em podermos estar aqui nesta assembleia, reunidos, Senhor Deus, para te adorar, para te engrandecer, Senhor. Tu és, ó Pai, suficiente em nossas vidas, e a Ti entregamos todo o nosso ser, nosso coração, Pai. Graças, Pai, obrigado pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor. Que o Senhor pode, assim como o Senhor tem feito nesses dias, em cada plenária, o Senhor continue fazendo, ministrando, Senhor Deus, na conclusão, Senhor Deus, desse congresso. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto de todo o coração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A igreja disse amém. Aplauda o Senhor, queridos. Pode tomar o assento. Amados, aleluia. Eu queria dizer algo, né, o que representa um congresso desse para mim. Muitas vezes não temos ideia do que pode representar um encontro como este, um congresso como este. Para que os irmãos tenham uma ideia, meu primeiro chamado para sair para a obra missionária foi na segunda congregação que tínhamos ali em Portimão. Foi até um pastor cigano que esteve ministrando, pastor Itamor. E ele fez o desafio, né, de quem queria ser missioneiro, né, levar a palavra do Senhor. E nesse tempo, né, Deus já estava, né, ministrando em meu coração. E quando ele fez aquele apelo, eu não resisti, eu fui à frente. Eu fui à frente, me pus à disposição para poder fazer a obra de Deus. E Deus, ele começou, a partir daí, Deus começou a fazer coisas grandes, poderosas, e ministrar no meu coração. Eu era construtor aí em Portimão, tinha uma empresa de construção,
E um dia estava aí trabalhando, colocando os tijolos, e Deus então falou, a meu coração, senti da parte de Deus, Deus falando no meu coração, esse tempo que eu estava gastando, né, trabalhando 8, 9 horas por dia, esse tempo que eu estava gastando, né, entregando aos homens, eu podia estar dando a Deus. E eu creio que nesse dia, Deus ele ouviu essa oração, essa disposição do meu coração, de queria dedicar o meu tempo, né, a Ele, totalmente a Ele. Aí passou um tempo, eu cheguei para o pastor Ivaldo e falei, pastor, eu quero me pôr à disposição para a obra missionária. E foi quando ele falou, olha, então o momento é agora. Estava, né, buscando um missionário para Turrão, e a gente não queria ir para Turrão, a gente estava com trabalho em Almada, eu tinha uma família em Almada, minha intenção era Almada, já tinha tudo planeado, não é verdade? E ele falou, não, se quer é Turrão, no momento agora é Turrão. Eu falei, amém, vamos para Turrão então. Amém, ficamos aí em Turrão, né, trabalhando durante 7 meses, depois viemos aqui para Mem Martins. E quando estávamos aqui em Mem Martins, um outro congresso que foi um marco na minha vida, foi o Congresso Mundial das Assembleias de Deus, que foi no Pavilhão Atlântico, o pastor Ivaldo também teve, e foi algo sobrenatural. E quando eu saí desse congresso, nós subimos as escadas do pavilhão, e ali no Parque das Nações tem as bandeiras, né, de todas as nações. E quando eu olhei para essas bandeiras, eu senti o chamado de Deus, e Deus falando, olha, vou te levar para uma outra nação. E esse congresso, ele foi um marco também na minha vida, porque foi por meio desse congresso que eu senti esse chamado de ir além de Portugal, para uma outra nação, porque já tinha tanto tempo aqui em Portugal que eu nem me sentia missionário aqui em Portugal, né? Já tinha tanto tempo vivendo aqui, eu falei, não, tem que ir para um outro lugar. E foi quando, né, fui para Albufeira, e depois de Albufeira fomos enviados para Espanha, e aí, agora em agosto, vamos completar 10 anos que estamos servindo ao Senhor, amém, aí em Espanha. E eu creio piamente, que depois desse congresso, a nossa vida já não vai ser a mesma. Nós vamos voltar para nossas casas, para a nossa cidade, os jovens vão voltar para a escola e não vão ser o mesmo. Vamos voltar para o nosso lugar de trabalho e não seremos mais o mesmo. Porque algo está acontecendo neste lugar. Deus está fazendo algo sobrenatural neste lugar. E não seremos mais o mesmo. Nós vamos ser alavancados para algo novo da parte de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Deus tem algo muito especial para poder fazer. E durante esses dias, né, ouvindo, né, cada ministrante, né, Deus ele foi ministrando algo no meu coração, que não estava nem preparado, mas Deus falou, eu não posso sair daqui sem dizer aquilo que Deus ele tem ministrado no meu coração. E Deus ele me mostrava, né, o nosso pastor Ivaldo, como Neemias, né, porque esse congresso, né, partiu do coração dele, o tema. E ele foi o primeiro que foi batizado, na verdade, com essa angústia pela obra de Deus. E Deus, ele me mostrava isso. Amém? Todo esse congresso, né, Deus ministrou no coração dele, e nós estamos fazendo parte disso. E eu creio que grandes coisas poderosas, irá vir em nome de Jesus. E Deus, ele ministrava, pastor, que ele está movendo no mundo espiritual. Para poder, e vai estar levantando recursos, Deus vai estar levantando autoridades, empresários, que vai ajudar a manter a obra do Senhor. E que também não vai faltar mão de obra, não vai faltar vidas dispostas a poder ir para poder fazer a obra do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Pastor Danilo falou algo, e é isso mesmo. É sonhar o melhor de Deus, que Deus está mostrando para ti, pastor, para ti, pastora. E eu quero, em nome, né, da igreja, da missão, eu quero agradecer a vocês, eu quero dar graça a vocês, quero dizer obrigado. Obrigado por escutar a voz do Senhor pela segunda vez. Porque vocês estavam no Brasil, e Deus falou para vocês voltarem, e voltaram. Muito obrigado por ouvirem
a voz do Senhor e por ser de tão bênção para nossas vidas. Amém? A gente te ama, a igreja, esse ministério te ama em nome de Jesus. Um aplauso para os nossos pastores, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluias, aleluia. O tema dessa festividade, queridos, é unidade e missões. Amém? Nós tivemos aí plenárias que falava sobre a unidade como fruto de angústia, a unidade como fruto de estratégia, a unidade como fruto de ousadia, e agora vamos estar falando sobre a unidade como fruto de adoração. E o interessante é que eu estava meditando não sobre cada um desses pontos, e o Senhor ministrava que tanto a unidade, tanto como angústia, estratégia e ousadia, é algo que Deus, por meio do Espírito Santo, Ele faz em nossas vidas. Mas a unidade como fruto de adoração é a nossa posição diante de Deus. É a nossa posição diante do Altíssimo. E é justamente o que vamos retratar, porque quando vemos o capítulo 1 de Neemias, nós vemos justamente isso. Neemias começa tudo adorando ao Senhor. Quando ele tem o conhecimento da verdade da situação de Jerusalém, o que ele faz? Ele começa a orar, a jejuar diante do Senhor e adorar o Senhor. E é quando o Senhor começa a trabalhar no coração de Neemias, põe essa carga forte e poderosa na vida de Neemias, que começa a dar estratégia a Neemias, começa a dar essa ousadia a Neemias para poder ir fazer a obra da restauração da cidade. Então a gente pode observar que para fazer a obra do Senhor, aí a parte de Deus em nossa vida e há também a parte de nós para com Deus. É um caminho de duas vias. É nós para com Deus e Deus para conosco. Amém? E nós podemos resumir, quando falamos aqui sobre o tema unidade e missões, nós podemos falar que unidade é missões. E missões é adoração. E adoração é missões. Porque não há como fazer missões se a gente não for um adorador. Precisamos ser adoradores para poder fazer missões. Quantos concordam comigo? Amém? E Neemias, quando ele vai para a cidade, para poder reconstruir os muros, a gente pode observar algo, Deus ministrava no meu coração, é algo muito interessante, que ele termina, na verdade, a construção dos muros, e no capítulo 8, a gente vê ele fazendo uma outra reconstrução. Primeiro ele faz a obra física, e depois ele faz a obra, na verdade, na vida do povo, levando o povo a um avivamento, a um renovo espiritual com Deus. Quando a obra, simplesmente os muros estavam, pronto, a obra não estava terminada. A obra não havia terminado aí. Apenas ia começar a obra, porque o povo precisava passar por um renovo espiritual. E Deus ministrava em nosso coração, a gente trabalha em prol de estabelecer igreja, ganhar a alma, só que isso não é o fim, isso é o começo. Isto não é o fim, ele é apenas o começo. E o pastor ele falava que a igreja ela não é missionária, ela é missional. Ou seja, a igreja tem que existir para a glória do Senhor. E nós temos que fazer das nossas igrejas, uma vez implantada uma igreja, nós temos que fazer dessa igreja um lugar de adoração, onde as pessoas podem ser transformadas, podem ser salvas, podem ser libertadas do poder do pecado. As nossas igrejas têm que ser um lugar de adoração a Deus. E quando nossas igrejas tornam um lugar de adoração, cada crente dentro da igreja se torna um missionário. Porque está unido as duas coisas. As duas coisas fazem parte uma da outra. Amém? E nós podemos observar que a missão da igreja tem 3 propósitos. A igreja, ela tanto tem um propósito horizontal
como vertical, como central. Quando falamos, né, da igreja em um propósito horizontal, nós falamos justamente a relação da igreja com o mundo, ou seja, a evangelização. Se falamos da igreja de um propósito central, nós estamos falando da igreja a respeito do ensino, do estudo da palavra de Deus. Porque as pessoas vão aprender a ser adorador por meio da palavra. E quando nós falamos sobre a missão da igreja vertical, nós estamos falando sobre a igreja e Deus. A igreja é uma adoradora. A igreja, ela tem que adorar o Deus Altíssimo. Amém? E por meio dessa mensagem, devemos aprender a importância, né? A importância que há na adoração e a sua natureza. Porque não é possível nós estarmos unidos se não formos adoradores. A adoração, ela está tão ligada à missão como também à unidade do povo de Deus. E devemos conhecer o valor da unidade como fruto de espírito. E também os resultados da unidade em uma vida missionária. Aleluia! Da mesma forma que devemos, né, estar estabelecendo essas igrejas como pastores, nós outros devemos, queridos, nos render aos pés do Senhor. Porque Deus, Ele está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém? Há adorador aqui? Quantos são adoradores neste lugar? Aleluia! Glória a Deus! Porque quando nós começamos a adorar, Deus começa a fazer em nós, Deus começa a mudar o nosso estado de ânimo, Deus começa a mudar a nossa visão, Deus começa a nos mostrar a obra dEle de uma forma diferente. Os obstáculos se vão, o medo ele se vai, os inimigos se tornam pequenos, porque nós começamos a ver que a luta não é nossa, mas é do Deus que nós servimos quando adoramos. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia, isso tem acontecido, queridos, ali em Espanha. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo em Espanha, desde que o pastor Christian, ele foi para lá, no mundo espiritual se moveu, pela presença de mais um servo de Deus aí nessa nação, o qual estamos unidos, né, no mesmo propósito e no mesmo ministério, o mundo espiritual, ele se moveu. Tanto que, como Deus, ele preparou todas as coisas em Valência, é mesmo um milagre. Né, uma igreja, Deus preparou uma igreja já praticamente toda montada, e já está aí cultuando a Deus, com famílias que já estão aí apoiando e servindo a Deus. Isto é algo sobrenatural. Aí em Castelhão, nós começamos a buscar a Deus em adoração. E o Senhor, né, me pôs em nosso coração em fazer uma campanha do Redil, que é em busca das ovelhas. E nós começamos a fazer essa campanha, queridos, orando, jejuando. E um dia estávamos aí na oração, bateu uma pessoa na porta da igreja, nós orando, e quando o irmão Josué abriu a porta, a irmã estava chorando, e ela disse: eu passei aqui nessa rua, eu vi a igreja, e o Espírito Santo tocou no meu coração, eu disse: vai lá e se reconcilia com Deus, aleluia, e essa irmã, ela foi, se reconciliou, hoje está lá servindo ao Senhor, aleluias, porque o mundo espiritual, ele muda. Glória a Deus. Uma outra situação que passou também por essa campanha, é que tem uma família de irmãos que está indo e tinha um filho que estava afastado do caminho do Senhor. E eles tinham uma companheira, e ele foi fazer uma visita, e sua companheira, uma espanhola de Burgos, e ela era ateia, ela não cria em Deus quando ela foi na igreja. E eles foram num culto. Ela entrou na igreja não crendo em Deus e saiu da igreja crendo em Deus. Aleluias! Glória a Deus! Depois teve um dos nossos obreiros, esteve falando com ela, e ela aceitou Jesus, está se preparando para o batismo agora. Aleluias! Então, quando a gente começa a adorar, queridos, Deus, ele faz coisas que não imaginamos. Amém? Foi como Neemias começou a adorar, e Deus foi preparou o coração do rei, preparou o material,
estava preparando o coração das pessoas que estavam em Jerusalém. Aí eu pensei, nessa coisa de orar e pôr da mão do Senhor, está muito bom, vou continuar. Falei, igreja, vamos começar uma oração de jejum e oração, outra campanha de oração e jejum. Agora, pela igreja. Nós estávamos aí com os documentos já 10 anos aí tentando fazer o documento da igreja, porque temos documento como associação, e nada, né, um obstáculo, um tempo era dinheiro, outro tempo uma coisa, outro tempo outra, e obstáculo e dificuldade, nada. E também estamos com pensamento de mudar de local para um armazém, né, para termos um espaço maior, para ter mais liberdade, porque temos vizinho em cima. E Deus pôs em nosso coração também que começamos um ponto de missões, um grupo familiar, em um povoado, né, que é Torre de Dominique. E que tinha uns irmãos nossos que estavam aí na nossa igreja, foram para Sevilha, e depois eles mudaram para a Torre de Dominique, que era um povoado não habitado. E então a Câmara estava dando ajuda para poder repovoar esse povoado. E então ele foi para lá, e conversamos com ele, começamos um grupo na casa dele. E também tinha um outro irmão da nossa igreja, que vive em outro povo, que é Buriana. E o Senhor também colocou em nosso coração para estar orando por aí, para ver se começamos um trabalho, um grupo familiar também na casa dele, né, com o propósito, né, de ter um ponto de missões. Então colocamos isso tudo em oração, na mão do Senhor. E também tem o segundo povoado maior de Castelhão, que é Vila Real. Deus sempre tem tocado em nosso coração para uma igreja aí. E colocamos em oração também. E, irmãos, foi nós começar a orar. Os documentos avançou, já conseguimos levar para o notário, e já está na mão do contabilista, que vai estar enviando agora para o Ministério da Justiça. Se tudo correr bem, daqui 3 meses teremos a documentação da igreja. E isso vai ser uma bênção, porque também, com esses documentos, nós podemos estar fazendo um curso para capelania, para poder fazer trabalhos nos hospitais, com os presídios. Lá em Castelhão, nós já temos outras igrejas e pastores que fazem capelania nos hospitais. Porque se temos esse curso, podemos entrar nos hospitais lá em Castelhão. E tendo o documento, nós podemos também se preparar para isso, para também estar em um dos hospitais, porque tem 4 hospitais em Castelhão e só tem 2 que tem um capelão evangélico, e tem outros 2 não tem. Então, temos esse pensamento. E começamos a orar em Torre Dominique, que era uma família. Quando fomos no segundo encontro lá, foi também uma outra senhora que vivia aí no povoado, e ela disse, olha, eu estou aqui já há anos, e muitas vezes eu vou lá para Valência para poder cultuar a Deus. E ela disse, olha, eu tenho pessoas que vivem em outros povoados aqui perto, e eu vou falar com eles para eles virem aqui também. Aleluias! E ela está indo, né, cultuando ao Senhor lá em Torre Dominique conosco. Em Vila Real fomos fazer um evangelismo, né, e orar pela cidade. E, queridos, Deus, Ele testificou, né, avança, porque encontramos pessoas que estavam, né, apartadas do Senhor, pessoas de família cristiana que nunca entrou em uma igreja, e ele falou, e disseram, se tiver uma igreja aqui, eu vou congregar com vocês. E nesse povoado só tem 2 igrejas, e é um povoado que tem 60 e tal habitantes, 1000 habitantes. Então, para 2 igrejas, então, querido Deus, Ele está se movendo, e nisso tudo, uma irmã que está indo na nossa igreja agora, ela se tornou membro da igreja agora em pouco tempo. E ela disse, pastor, eu já há 5 anos, eu vou, pelo menos uma vez ao mês, eu vou em Teruel, que eu tenho um grupo de amigos lá em Teruel. E eu sempre, quando vou lá, eu evangelizo eles, eu oro com eles. E são cerca de 35 pessoas que eles se reúnem, comem junto. E ela disse, pastor, Deus tocou no meu coração e disse para me apresentar eles ao Senhor. Agora, no dia 22, nós vamos fazer uma visita lá em Teruel para conhecer essas pessoas. Amém? Os irmãos estejam orando, amém, em nome de Jesus. Aleluia.
Então nós começamos a adorar, começamos a buscar a Deus e Deus começou a abrir e preparar tudo. O caminho da adoração é o caminho da vitória, queridos. Amém? E devemos apresentar a nossa vida, não é verdade, a Deus como um adorador, porque se assim fazermos, Deus vai estar obrando com poder e autoridade. Né? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Deus, Ele está buscando em nome de Jesus. Mas quando Neemias ele chegou aí, a situação, já foi falado isso, né? A situação não era fácil. Porque quando ele chegou, a situação de Jerusalém era uma situação caótica, a cidade estava destruída. Mas o problema não era só a cidade, não era só o muro que estava em ruína, porque havia uma miséria espiritual e moral que havia invadida no coração do povo. E diante, né, dessa situação, o pecado, ele estava reinando no meio do povo de Deus. E se o pecado estava aí, havia divisão. Havia destruição, havia morte, o povo estava dividido. Cada um estava no seu caminho. Porque uma coisa que separa o povo de Deus é o pecado. Porque, queridos, se nós buscamos a Deus, se somos adorador, não há como não sermos unidos. Porque a adoração, ela nos unifica. Se adoramos ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito, esse mesmo Espírito vai trabalhar em meu coração, em seu coração, no coração de cada um, e vamos viver unidos, fazendo a obra do Senhor. Então a situação era difícil, e hoje nós podemos ver a mesma situação em muitas comunidades cristianas, e na vida de muitos líderes. Amém? Quantos e quantos líderes, pastores, obreiros que estão desistindo do ministério por causa de situações que têm passado, não têm perseverado na presença do Senhor, que estão se entregando ao mundo, ao pecado, quantos e quantos, porque o pecado ele está aí, ele é real, e o inimigo se utiliza para assediar o povo de Deus. Porque a única forma de parar a igreja é por meio do pecado no meio da congregação. E o povo ele necessitava passar por essa restauração. O povo necessitava se arrepender. O povo ele necessitava abandonar imediatamente o pecado. E como igreja do Senhor, nós devemos tomar a mesma atitude. Se aí aqueles que estão numa vida de pecado, têm que abandonar imediatamente. Porque enquanto o pecado estiver na vida de um, não há como Deus trabalhar. O pecado ele tem que ser abandonado. E a gente vê a posição de Neemias. Neemias, quando teve o conhecimento de como estava a situação, ele se entristeceu. Né? No capítulo 1, versículo 4, disse que ele chora, ele se lamenta diante do Deus Todo-Poderoso. Ele jejua. A situação era caótica, aleluia. E Neemias, o que ele faz? Ele se levanta como um adorador. Ele se levanta como um adorador. E Deus, ele está buscando verdadeiros adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade. Aleluias. E adoração, querido, o que é adoração? Adoração é se entregar a Deus. Adorar, render reverência, venerar ao Criador. Isso é adoração. É você entregar todo o teu ser, tudo que você é, entregar aos pés dEle. E estar na total dependência dEle. Isso é adoração. E o verdadeiro adorador, tem a característica de quê? De ser uma pessoa reverente, que rende graças ao Deus Criador. E que tem um serviço de obediência a Ele. Um verdadeiro adorador, ele se entrega, ele é obediente, ele renda serviço àquele que lhe chamou. Aleluias! Glória a Deus! Porque a adoração, ela é uma atitude interna do homem. É uma atitude que parte do nosso coração.
Por isso que no Salmo 95, 6 disse: ó, vinde e adoremos e prostemos e nos ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Aleluia! Deus, Ele nos convida a adorá-lo, a viver para Ele. E é algo que tem que partir e fluir do nosso coração. Aleluia! Como também a adoração, ela testifica a redenção de Deus. E a igreja, ela tem essa missão. A igreja, ela tem a missão da obra redentora de Cristo, de predicar a verdade, predicar, aleluia, o arrependimento do pecado, em mostrar às pessoas o caminho da salvação em Cristo Jesus. A igreja, como adoradora, tem essa missão, aleluia, de testificar a redenção de Cristo. Aleluias. Aí, adoradores, aleluias. O valor da unidade como fruto de adoração são duas coisas. Porque a adoração, quando somos adoradores, isso vai promover primeiramente unidade, aleluia, de nós para com Cristo. E se somos adoradores, vai promover a unidade entre irmãos, entre a igreja. Se formos observar, em esse primeiro ponto, lá a adoração, ela promove essa unidade com Cristo, nós vamos ver isso, explícito, o próprio Cristo fala sobre a questão da videira e os seus ramos. Ou seja, somos ramos que devemos estar na videira. Como também, quando ele se demonstra como o próprio corpo de Cristo, e nós somos membros desse corpo. E ele também ilustra isso na Santa Ceia, porque quando nós outros celebramos a Santa Ceia, nós estamos anunciando a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com a igreja, como povo de Deus. E somente os verdadeiros adoradores podem viver unidos com Cristo. E se estamos uma vez unidos com Cristo e somos adoradores, vamos ter comunhão uns com os outros, vamos ter unidade. Vamos viver unido para poder fazer a obra do Senhor. Quando a igreja ela é adoradora, o Espírito Santo, ele vincula o coração das pessoas. Ele vincula o coração dos líderes. Ele vincula o coração de cada membro na igreja. Olhamos se não é isso que aconteceu na igreja primitiva. No livro de Atos 2, no 2, a partir do 26, diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam de se salvar. O Espírito Santo estava aí, então eles viviam unânimes, juntos, em unidade, em comunhão, louvando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com gozo no coração. E sabe o resultado, queridos, disso? Desta unidade, de sermos adoradores, de estarmos unidos com Cristo, de estarmos unidos em um mesmo propósito como irmãos. Isso traz resultados poderosos no meio da igreja. E o primeiro resultado traz renovação espiritual no meio do povo de Deus. Pode observar que eles, quando eles se reuniram ali na praça, eles se reuniram em La Porta das Águas. E quando nós vamos ver a Porta das Águas, para o contexto judaico, estava interligado especialmente na festa do tabernáculo. E o próprio Senhor Jesus, ele próprio também, não muito longe dessa porta, ele se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão em seu interior. O povo, ele necessitava de renovação. E eles se reuniram em frente à porta das águas, para que o Espírito Santo, para que Deus pudesse promover essa restauração na vida deles. Queridos, é verdade, nós como cristãos, como líderes, como pastores, nós devemos nos renovar continuamente na presença de Deus,
Como muitas vezes nós nos desgastamos. A gente pode observar que quando uma pessoa aceita Cristo, ela quer se envolver em tudo, ela quer participar da oração, do evangelismo, disso, daquilo. Vai passando os anos, essa mesma pessoa já não faz o mesmo. E às vezes nós, como pastores e missionários, acontece o mesmo. Quando vamos empeçar a obra, é aquela maior empolgação, aquela maior força. Vai passando os anos, vai desgastando e já não trabalhamos igual, já não oramos igual, já não visitamos tanto como antes, já não meditamos tanto na palavra quanto antes. E por isso que muitos líderes estão desistindo do ministério, por isso que muitos missionários não conseguem perseverar no campo de missões, porque não passam por uma renovação constante. Por isso que muitos crentes estão se afastando da presença de Deus, porque não passam por uma renovação constante. Esse episódio do capítulo 8 foi um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O povo entendeu, o povo compreendeu que devia se arrepender dos vossos pecados. E assim foi. Eles começaram a colocar tudo aquilo que estava mal, eles começaram a pôr em ordem. Aqueles que tinham casado com as estrangeiras se separaram, começaram a guardar o sábado, começaram novamente a oferecer o serviço ao Senhor no templo, com as suas ofertas, os seus dízimos, oferecer a Deus. O povo entendeu, ele voltou ao primeiro amor, voltou ao caminho. Aleluia! Irmãos, líderes, pastores, nós temos que viver o primeiro amor constantemente. E esse primeiro amor, ele tem que aumentar, cada vez que conhecemos mais a Cristo, tem que ser mais forte esse primeiro amor. Assim Deus vai nos usar com poder, com autoridade, para poder fazer a obra dEle. Aleluias! E o texto diz, ali em frente à porta das águas, que quando eles leram, a Escritura, aleluia, o povo começou a chorar e se lamentar, porque começaram a ver o pecado que estava dentro deles, as coisas mal que eles estão fazendo. E nós precisamos disso, quando cometemos um pecado, como falhando diante de Deus, nós devemos nos humilhar diante dEle, pedir perdão e chorar aos pés dEle. Porque não adianta estar vivendo, não é verdade, como se nada tivesse acontecendo. Tem muito crente aí, muita pessoa que vive em pecado como se nada tivesse acontecendo, que sobe no púlpito, que prega, que canta, e está em pecado como se nada tivesse acontecendo. Só que está acontecendo. E com o pecado não se pode brincar. A pessoa pode brincar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas chegará o momento que vai ser descoberto. Como aconteceu com Sansão, que era um separado, um ungido de Deus. Ele começou a brincar com o pecado, até que chegou um momento, o inimigo pegou ele. Não se pode brincar com o pecado. Aleluias. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, se arrepender na presença do Senhor. E quando pecarmos, falar: Senhor, eu entrego diante de Ti minha vida. Perdoa-me por esse pecado, e que o seu Espírito esteja sobre mim, para mim não voltar a cometer este pecado. E o Senhor dará fortaleza, querido. O Senhor te levantará e te dará fortaleza para que tu possa seguir adiante em nome de Jesus. Aleluias! A renovação no Espírito, você crê nisso? O Espírito é aquele que nos renova. Aleluias! Glória a Deus, Santo! O segundo ponto que promove esta unidade, nós como adoradores, é justamente a questão que quando nós começamos a servir a Deus, isso produz uma alegria em nosso coração. E essa alegria, ela é promovida em fortaleza sobre a nossa vida. Porque a nossa atitude em servir ao Senhor tem que ser com alegria. Nós não podemos servir a Deus simplesmente por necessidade. Nós não podemos servir a Deus simplesmente para aparecer, se amostrar. Tem que ser com amor, tem que ser com alegria. E isso se nota. Queridos, quando eu estava comendo, eu sentia o amor das irmãs em preparar a comida.
Eu comia e sentia o amor das irmãs, que fazia com amor e com alegria e com gozo. Porque quando servimos a Deus com alegria, se nota. E a Deus tem que servir com alegria, com gozo. Aleluia, essa é a declaração, né, do salmista no Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra e servir ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com cânticos. Quantos estão dispostos a servir ao Senhor com alegria e com gozo? Aleluia, glória a Deus. Quando falamos em servir a Deus, isso se refere, né, em uma coleta, no tempo da igreja primitiva, a coleta do culto para auxiliar os missionários no campo e atender a necessidade das pessoas. Em Filipenses, o capítulo 2, também descreve como serviço da fé, o nosso serviço a Deus. Como serviço da fé, que isso está, né, implica em nosso serviço de adoração, contribuição financeira e realização da obra de Deus. Amém? Servir ao Senhor se refere a isso, a nossa entrega na adoração, em nossa contribuição e o nosso serviço ao nosso Deus. Aleluias! Então que possamos nos entregar de todo o coração a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir de todo o coração, eu quero te servir, Senhor Deus, com todo o meu ser, porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Ti, e a Ti eu entrego todo o meu ser. Amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! Glória a Deus! Um outro aspecto também dos efeitos, né, desta unidade como fruto de adoração é a questão de compartilharmos o trabalho para ser mais efetivo. E foi o que Neemias ele fez. Ele não fez tudo sozinho, ele compartilhou o trabalho com líderes que foi levantado, e vemos que isso é algo tão poderoso, porque quando vemos Moisés, quando Moisés estava, né, no deserto, servindo, né, o povo, ele se cansava de estar todo dia servindo o povo, uma multidão de pessoas. Foi quando o seu sogro Jetro aconselhou a ele a separar líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para dividir o trabalho. Quando nós começamos a adorar o Senhor, o Espírito Santo produz em nosso coração isso, estamos cooperando. E o trabalho ele é dividido, é o que o pastor, né, nosso pastor sempre fala, a obra de Deus não é para um, não é para muitos, mas também não é para uma pessoa. E quando o trabalho é dividido, nós somos mais efetivos naquilo que fazemos, somos mais produtivos naquilo que fazemos, e não nos cansamos, não nos fadigamos. O mesmo passou na igreja primitiva, os apóstolos, começou a ter murmuração, a igreja cresceu, o número de pessoas, de membros crescer, de cristãos, e de repente começou a ter murmuração no meio da igreja, porque as viúvas gregas estavam sendo desatendidas. Foi quando eles falaram: olha, vamos separar 7 homens, né, cheios de Espírito Santo, de valor, para atender essa área, porque não é bom deixarmos a palavra e a oração. E encarregou essa tarefa para os diáconos. Então a adoração ela promove isso, essa união no meio do povo de Deus, onde todos trabalham, todos servem a Deus, e todos são atendidos. Na igreja, querido, tem que ser assim, nós temos que pôr à disposição: pastor, eu estou aqui, eis-me aqui, o que eu posso fazer para ajudar na obra? Que coisa bonita. E o Espírito Santo vai te colocar você no seu lugar, e você vai começar a crescer, você vai começar a entregar a Deus o seu dom, o seu talento, e você vai ver o fluir de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Outro ponto também, um outro efeito muito importante, né, da unidade como fruto de adoração, é que nos ajuda a vencer a oposição do inimigo. Porque, querido, quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, tem oposição. A oposição sempre vai ter. E muitos não conseguem vencer essa oposição. O inimigo se levanta.
Quando vamos abrir uma igreja, há muita oposição. Quando um aceita Cristo, há muita oposição para que a pessoa não persevera. Como começar a construção, o inimigo se levantou. Para quê? Para que não pudesse ir adiante com a construção. Mas algo muito bonito, né, que me gosta, eu quero muito contente, né, que Neemias fala, estou realizando um grande trabalho e eu não posso ir. Quando o inimigo, né, chamou ele e queria, né, tirar a vida dele, ele falou, estou fazendo um trabalho muito importante, eu não posso ir. Queridos, não vamos nos deter com tonterias, não vamos nos deter com o engano, com a mentira do inimigo, vamos pôr nos nossos olhos naquilo que é importante. Aleluia, porque fazendo assim, nós iremos conseguir seguir adiante e ter a vitória no nome de Jesus. Não dê ouvido ao inimigo, dê ouvido àquele que te chamou, aquele que está ao seu lado, aquele que vai te ajudar a superar e vencer todo desafio em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um outro ponto também é que nós somos mais fortes quando nós outros estamos unidos. Amém? E a alegria do Senhor, Ele é a nossa força. Como no capítulo 8, verso 10 diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estavam ali se lamentando, porque por causa da condição que estava, e Neemias falou, tranquilo, esse agora já não é momento, vocês não se arrependeram, não puseram a vossa vida em ordem, agora se alegrai no Senhor, porque a força de Deus está sobre vocês, comei, se fortalecei, porque a obra não está concluída, há muito mais adiante. Aleluias! E um crente, querido, fortalecido no Senhor, ele é uma bomba. Um crente fortalecido no Senhor, como o pastor Danilo, é um dinamite. Aleluias. E como podemos ter essa força? Adorando ao Senhor. Adore ao Senhor, que você vai ver como Deus vai renovar seu ânimo. Como vai vir a alegria, o gozo, a fortaleza de Deus. E sabe o que isso vai acontecer? Isso vai nos conduzir à vitória. Isso vai nos levar à vitória do Senhor. Aleluia, Neemias, ele teve a vitória contra seus inimigos. E a igreja, ela é vitoriosa. A igreja, ela não vai ser vitoriosa, a igreja é vitoriosa. A igreja já tem a vitória. A igreja simplesmente precisa ser uma adoradora, para que as portas do inferno possam se romper e as almas ser saqueadas. Aleluias, glória a Deus. Você está em dificuldade, há oposição na tua vida, há dificuldade, adora a Deus, porque a nossa vitória é mediante a nossa adoração. Quando Josué foi entrar na terra prometida, o que eles fizeram? Colocaram o Deus à frente, colocaram os adoradores, sacerdote adiante, e entraram na terra prometida, na terra que ia de conquistar, adorando ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. 2 Crônica, capítulo 20, também fala de Josafá, quando ia lutar contra o inimigo, ele orou a Deus, e Deus falou, tranquilo, põe os levitas adiante, começa a adorar o Senhor, e o Senhor foi à frente e deu a vitória a eles. Aleluia. Quando Pedro estava lá preso, naquela cadeia, naquele cárcere, o que a igreja fez? A igreja não foi lá para poder fazer baderna, para tirar, não, a igreja foi para adoração, foi orar. E enquanto a igreja estava orando, Deus estava trabalhando. Porque Deus, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão também, eles se uniram em adoração. Eles começaram a louvar, a adorar o Senhor. E aquelas cadeias se romperam, pôs ele em liberdade. E teve salvação e libertação naquele lugar. Porque o carcereiro e a sua família aceitaram Jesus. O caminho das missões é a adoração. O caminho da igreja está unida para realizar a obra missionária é a adoração.
Nós devemos ser adoradores, a igreja tem que ser um centro de adoração. Se tu concorda comigo, se põe de pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui nesse momento os adoradores, levitas, e nós como adoradores também vamos adorar o Senhor. Aleluias! E para poder concluir, eu quero te desafiar nesta noite. Eu quero te dizer, presta atenção, igreja do Senhor, esta igreja, ela tem uma visão e tem uma estratégia. E muitas vezes nós buscamos às vezes, né, mas qual é a estratégia, qual é o caminho certo, a estratégia certa. E às vezes é tão sencillo a estratégia, e nós não damos conta do que é realmente a estratégia de Deus para a sua igreja, e vamos buscar recursos humanos. E essa igreja, ela tem uma visão e tem uma estratégia. O pastor esteve falando sobre a estratégia. E qual é a visão dessa igreja? A visão dessa igreja tem a ver com o tema. A visão dessa igreja é alcançar cada cidade, cada distrito, não só de Portugal, mas das nações. Em cada cidade, em cada distrito, ter uma testemunha viva. Em cada povoado, uma testemunha viva. Essa é a visão dessa igreja. E aí uma estratégia. Você, meu irmão, minha irmã, que quer servir a Deus. A gente vimos muitos jovens se comprometendo para missões. E se você realmente quer fazer missões, se involucra com a estratégia desta igreja. E qual é a estratégia dessa igreja? A primeira estratégia é a oração. É isso, oração. Eu penso que todos sabem que além dos períodos de oração de cada igreja, nós temos como estratégia 3 períodos de oração, o qual devemos estar unidos nesses períodos de oração. Não sei se vocês sabem disso. Às vezes muitos que estão chegando agora vê, não é verdade, igreja lá, igreja cá, mas não sabem o tanto de oração e de lágrima que foi derramado nessas campanhas de oração, nessas reuniões de oração. Nós temos agora o junho de renovação, 1 mês para buscar a Deus. Em outubro teremos outubro de intercessão. E para começar o ano, nós temos o janeiro de oração. Isso é uma estratégia. Porque tudo que foi conquistado foi diante de oração. A outra estratégia desta igreja, além do nosso dízimo e ofrenda, nós temos um mantenedor de missões. A obra missionária dessa igreja começou com os mantenedores. E na altura eu era tesoureiro. E quando o pastor falou desse negócio de mantenedor, eu era tesoureiro, nós tínhamos pouco recurso. Eu falei, mas pastor, se a igreja aqui está precisando, você vai agora levantar dinheiro para poder enviar para outro lugar? Eu não entendia. E começamos, querido. Alguns irmãos, tocados pelo Espírito Santo, começaram a ser mantenedores. Foi quando enviamos, né, o pastor Danilo. E sabe o que passou? Deus, ele foi multiplicando as finanças da nossa igreja local. Desde que começamos com o projeto de mantenedor. E pastor, isso está acontecendo lá em Espanha. Pastor, o José, que é o líder de missões, está aí para comprovar. Desde que começamos mantenedores lá, que já tem, esse é o 2º ano, Deus tem nos abençoado economicamente. Às vezes não entendemos isto. É uma estratégia, porque semear no reino de Deus. Eu lembro que quando começamos lá a igreja, era tão pouco que entrava, que o pastor, quando ia para a França, tanto eu como o Samuel juntava os mantenedores, que era tão pouquinho, quando o pastor ia lá, vinha e trazia. Porque não valia a pena nem transferir, porque só a taxa de envio. Mas a gente estava aí fiel. Que pastor, que toca? Porque Deus, ele vê essas coisas.
Isso é estar unido no mesmo propósito. E é fazer e saber que Deus vai retribuir. Porque os mantenedores, queridos, é semear no reino de Deus. É semear diretamente em uma terra boa, que é a obra missionária. E a terceira estratégia desta igreja é preparar e enviar missionários. E se você quer ser um missionário, busca fazer o curso de teologia que essa igreja tem. Busque se preparar nos estudos bíblicos, o curso de teologia. É uma estratégia desta igreja. O curso não está aí simplesmente por estar, ele está com um propósito. Aleluias! E quando a gente se submete, é quando Deus começa a trabalhar e nos capacitar e preparar o caminho. Quando eu fui fazer esse curso de teológico, era eu e minha esposa. Não foi fácil. Eu trabalhava, ela trabalhava. E hoje em dia é tão fácil o curso online e o valor e tudo. Antes era muito mais caro, não era, pastor Danilo? E agora uma taxinha. E você pode fazer com o tempo que está disponível para você. Antes não. Antes era olho a olho. Prova aí na frente do professor. E hoje está tão fácil e muitos têm desperdiçado essa oportunidade. Se você não investir em você mesmo, quem vai investir? Se você não pensar em você mesmo, quem vai pensar? Se você tem certeza do chamado de Deus para a tua vida, então esteja disponível para isso. Aleluias. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Quantos estão dispostos a se unir na visão dessa igreja, desse ministério, que é a visão de Deus? E estamos juntos trabalhando na estratégia que Deus determinou para nossas vidas. Quantos estão dispostos? Aleluia. Nós vamos estar orando nesse momento. Vem aqui adiante, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, sai do seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos estar orando por sua vida nesse momento. Eu quero passar a palavra ao pastor Ivaldo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pode sair, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por sua vida. Deus vai estar fazendo coisas poderosas. Vem aqui e diga: Senhor, sim, eu estou aqui, eu quero me comprometer, eis-me aqui, Senhor. Pastor, em nome de Jesus, a palavra está contigo.